No começo, parece energia, dedicação, foco no resultado, empolga. Mas com o passar do tempo, algumas dúvidas começam a surgir. Mas a liderança não pode ser questionada, não. Obedecer é sinal de disciplina e comprometimento. Frases de impacto, gritos de guerra, postura sempre de vencedor, de quem sabe mais, de quem é o melhor, acima de todos e de todas. A linha entre energia e violência psicológica é tênue. Entre pertencer e estar aprisionado. Entre ser dedicado e ser devoto. Parece coisa de outro mundo, mas acontece com mais frequência do que a gente imagina. Em empresas pequenas, familiares, até empresas gigantes que todo mundo sabe o nome. Os chamados cultos corporativos são uma realidade e estão no meio de nós. Para uns pode fazer sentido e não tem nenhum problema nisso desde que te faça bem. Para outros, bem, o custo pode ser mais elevado. No episódio de hoje, a gente vai entrar nas entrelinhas dos comportamentos que transformam uma cultura forte em um culto corporativo. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Entre Linhas SA. Eu sou Pedro Procno, seu host de hoje, para esse tema cabeludo. E a pergunta que nos guia hoje é: comprometimento ou devoção? Quando uma cultura vira culto corporativo? Muito bem, muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Entre Linhas SA. Estamos aqui para este tema incrível. Como vocês estão hoje, Gabiteco, André Conerro? Porque eu não estou sozinho nessa mesa, claro, né? Eu chego animada, como sempre, preocupada com o que rumo tomará este episódio. Potencial de cancelamento hoje altíssimo. Potencial de cancelamento. Hoje nunca mais consegui um trabalho nessa Potencial de tirar esqueletos do armário. Fica por aí que hoje tem. Hoje tem. Animado, tema importante, pouco conversado, muitas entrelinhas, culto corporativo. E tem muito a ver com o que a gente fala sobre liderança, perfis de liderança narcisistas, liderança tóxica, tudo aquilo que a gente talvez vá abordar de maneira mais focal hoje, especificamente nessa temática. Mas estou animado. Boa. E tema atual, porque os exemplos se multiplicam e se somam. Mas, antes da gente começar, eu queria pedir para André Conerro, vamos ver se ele passa nessa prova hoje, Vamos ver se ele decorou. Quem quer se conectar com a gente, André Conerro, faz o quê? Fala com aquela câmera. O que faz quem quer se conectar com o culto do Entre Linhas SA? Nós temos uma bagatela, um curso por R$80 mil que vai te levar para a montanha, vai ser incrível. E também nós temos algumas outras oportunidades de interação com Pedro Procno, Gabi, líderes. Fala que é brincadeira. É brincadeira, porque gente. Porque vai cair a audiência. Não, mas vai que cai um pix. Enfim, né? Mas precisa deixar a parte, pessoal, e sem escárnio aqui. Vocês nos acham nas redes Entrelinhas _ é isso? Underline, que a gente fala SA. Ou tem underline ou underscore? Tem, né? Diz, por que ele compricou? Complicou, eu. Assassinei o português só aqui. Vai no Entrelinhas underline SA. Então, Entrelinhas underline, que é um underscore, SA, nas redes e também na nossa company page, lá no LinkedIn, que está crescendo cada vez mais. E, inclusive, nossa audiência no YouTube. Quem vai pegar essa referência é só quem é mais vivido. Quem é a nossa audiência. Quem conhece a Ruth Lemos, mas enfim. Entrelinhas underline SA, Instagram, TikTok, tem company page. E agradecer a você que nos assiste no YouTube, você que nos assiste no Spotify, outra, né, enfim, plataforma de podcast, que estamos em todas. Faço de elencar. Olha... Tem muita coisa pra gente começar a desdobrar e abrir. Nossa. Vamos puxar um pelo, vai vir um urso. Gosto dessa... Quem que um urso carismático. Luciano Santos, obrigada aí pela referência, que agora a gente usa todo episódio. Luciano Santos nessa história. Eu queria, acho que tá no nome do episódio, na pergunta que nos guia hoje, que a gente começasse tentando criar uma linha aqui para separar o que difere uma cultura de um culto corporativo.
E aí me sinto bem, porque Gabi Teco se sente tensa nesse momento com essa pergunta cabulosa, coisa que ela rotineiramente faz com a gente nessas entrelinhas. Gabi, o que difere um culto de uma cultura? Sabe como é que a gente pega o host quando ele quer colocar a gente na fogueira? Eu posso falar, não sei. Me explica. É que nessa mesa não tem esse direito. É igual a empresa. Se tem alguém que te manda muita demanda, você só fala assim, ó, eu faço, mas eu tô esperando aquele relatório que você tá me enviando. Nunca mais vem demanda. Então é a mesma coisa com o host. Mas vamos lá, eu vou tentar trazer alguns elementos. São muitos, eu acho, mas eu vou começar aqui e aí a gente vai passando a bola para ficar bem dinâmico. Uma coisa é ter uma cultura forte. Outra coisa é você entrar num ambiente que é absolutamente dogmático. Muito rígido, com regras, com a linguagem. É cheio de... ia falar cultos, mas não é cultos. Rituais, essa é a palavra. Rituais. E assim, não são rituais porque a cultura... Se a gente for pensar numa cultura organizacional forte, os rituais fazem parte de uma cultura organizacional. O problema é quando esses rituais são obrigatórios, as pessoas que não participam são expostas ao ridículo porque não participaram. Então, cultura é uma coisa, dogmatismo é outra. E acho que tem um segundo aspecto, para passar a bola e vocês trazerem mais, que é o papel da liderança dentro desses dois ambientes, né? Dentro de uma cultura que a gente espera que o líder, além ali de liderar os BOs do dia a dia, lidere as pessoas, inspire, oriente a carreira das pessoas, sejam líderes servidores, escutem as suas equipes. Agora, nos ambientes que a gente vê que existe um culto, eles são o quê? São ídolos, eles são idolatrados, eles são os gurus, eles são quase que um rei do pop. A gente vai falar de muitos exemplos aqui. Então, eu acho que tem essa diferença que não é muito sutil. Sim. Porém, quando a gente tá com a cabeça dentro d'água, às vezes a gente não percebe. Eu acho que raramente a gente consegue perceber. Dá para dizer, então, que cultura ela tem diversidade e um culto ele é homogêneo? Acredito que sim, porque num culto as regras não podem... O divergente não é possível. Você estabelece as regras e existe ali uma autoridade que vai te cobrar a seguir essas regras. Numa cultura diversa, você tem direito de manifestar sua opinião, você tem direito de discordar de um ritual ou outro, de não participar de determinada rotina da organização, quando é o dogma, quando é o culto, não é essa opção. Então, sim, acho que dá para afirmar isso sim. André Conejo, na sua visão de biólogo, existem cultos na natureza? As baleias fazem cultos? Que pergunta boa. Cara, tem ideia. Ninguém se reúne em torno da fogueira, os suricatos, talvez. Olha que interessantíssimo esse ponto de vista. Olha lá, e tem a ver com um pouco o que a gente falou sobre humor, né? E talvez, assim, só elucubrando, tá? Talvez um culto de fato uma resposta evolutiva para você passar algum comportamento que ele te serviu em algum dado momento e você tenta passar mas isso deixa eu fazer uma pergunta. Pra frente. Mas... Nos macacos, gorilas, etc e tal, que tem um papel de um líder alfa ali naquela história. Como é que se dá? Não é uma cultuação? Não... mas não dá pra gente falar de culto assim, por exemplo, né? Agora me veio uma imagem que eu estive lá em Machu Picchu. E aí Achei lá... que você fala do Kilimanjaro. Cara, pode ser, porque talvez as pessoas olhassem pra montanha e entendessem que aquilo tinha alguma transcendência, né? A piada interna, porque ele vai pro Kilimanjaro todo ano. Enfim, mas em Machu Picchu, você vai lá, os peruanos eram muito conectados ao Deus Sol e assim por diante. Então, tem uma consciência que você está sendo devoto a um elemento alheio a você. Acho que os animais não têm essa consciência. Mas o ponto que eu ia adicionar em termos de cultura, eu não acho que a diferenciação entre culto e cultura está especificamente na homogeneidade e na heterogeneidade. Porque se a gente parar para pensar, estratégia de cultura numa companhia é você ter, de fato, comportamentos homogêneos, né? Partindo do pressuposto que cultura significa, na lente do antropólogo que eu estou usando aqui, o como que um grupo de pessoas resolve algum problema, então você vai querer que aquele problema seja resolvido da mesma maneira dentro de uma companhia. Então, mas da mesma maneira ou de uma maneira parecida? Porque daí eu acho que é o nível de flexibilidade dentro de uma... Mas independente, a gente sabe que companhias não são ambientes heterogêneos, são homogêneos por si só.
um pouco mais, um pouco menos, mas a busca é pelo afunilamento e convergência de comportamentos, né? Agora, eu gostei muito desse episódio porque eu li um post do físico, que eu até anotei aqui, o Neil deGrasse Tyson, aquele que fala do, enfim, universo e tal, e ele postou no Instagram dele essa semana a seguinte foto: evidências de que você pode estar num culto. E ele citou 5 pontos. Vou ler para vocês. Vai lá, vou tomar nota. Você segue não só mais, você segue um líder carismático. Carismático. Dá um underscore. Mentira, dá um underline aqui nessa palavra. Na cabeça do seu líder, o seu líder, ele mesmo ou ela, não pode estar errado. Ele ou ela está sempre certo na cabeça dele ou dela. Na sua cabeça, o seu líder não pode errar também. Ele está sempre certo. E que do inglês fica melhor. Can do no wrong. Ou seja, não está errado nunca. Outro ponto. O seu líder... Esse ponto é fundamental e tem muito ângulo pra gente discutir aqui, cara. O seu líder demoniza dissidentes e outsiders e competidores. Demoniza. Depois, que complementa isso na minha visão, lealdade é a grande mensuração de devoção e performance. Lealdade. E o outro, principal, você não sabe que você está num culto. Então, essa é uma condição sine qua non. Ninguém te contou. Ninguém te contou, cara. Então, assim, brincadeiras à parte, cara, eu acho que aqui tem umas nuances tão legais e eu achei bacana isso ter vindo de um físico, cara. Super Vamos interessante. lá, direciona a gente aqui, Pedrão. Porque, não, eu acho que é esse ponto. Nós temos vários pontos aqui pra destrinchar, mas eu acho que a conversa vai morar e precisa morar justamente com esse olhar do que são os comportamentos, o que são as manifestações e principalmente como é que a gente, que é o que nos interessa aqui para nossa audiência, para quando a gente olha para tentar ler as entrelinhas do mundo corporativo, conseguir identificar isso e saber se isso está tudo bem no dia a dia ou se isso está começando a nos prejudicar e nos fazer mal, porque eu acho que tem esse lance também. Você pode estar dentro de um culto e se sentir bem. E até determinado ponto está tudo bem, na minha particular visão, desde que eu não comece a imputar no outro aquilo que eu acredito. Porque daí começa a entrar numa seara um pouco tensa, eu diria. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um livro que está ali exposto atrás de André Conerro e Gabi Teco, chamado Cultos, da Amanda Montel, que é uma estudiosa, pesquisadora jovem. Ela é uma linguista e ela defende neste livro que um elemento muito importante dentro da criação e manutenção de cultos são as narrativas. Ou seja, na vasta maior parte, ela explora no livro elementos de cultos religiosos, corporativos, enfim, de qualquer coisa que a gente conseguir encontrar, mas eles sempre têm uma linguagem muito única, específica, que passa por diversos desses pontos que você trouxe. Né? Que é contar uma história, envolver as pessoas e manter as pessoas dentro daquele ambiente, sem questionamento, sem a capacidade, ela coloca isso ali em determinado momento, sem a capacidade de refletir sobre o que está sendo falado. Perfeito. Quem reflete sobre aquilo é expurgado do grupo. Eu acho que isso é tão importante, mas enquanto você fala, minha cabeça vai para uma outra filha, né? Porque acho que tem uma etapa antes. Posso voltar passinho? Claro. 2 passos que o para passinho trás. É assim, por que raios as empresas fazem isso? Porque pensa, você não precisa ter uma empresa que parece um culto. Mas fazem propositalmente isso? Isso para mim é a primeira pergunta. Tá. Será que é de propósito? Não sei. Deixa aqui a questão. Mas se a gente for pensar, mesmo que não seja consciente do porquê isso acontece, aí a minha hipótese, eu não li isso, enfim, eu sempre tento formular qual é a minha hipótese em relação ao nosso tema. Eu acho que isso é um mecanismo. Quando a gente estabelece um culto na empresa, e aí a gente pode voltar na questão da linguagem, não precisa fugir, é um mecanismo de controle e de exploração da mão de obra. Total. Assim, você mantém todo mundo, o teu rebanho, as tuas ovelhinhas todas dentro do mesmo cercadinho,
produzindo muito, fazendo lavagem. Por isso você falou um elemento ali, desde que não extrapole e tal, mas, pô, quem tá no culto quase sempre vai querer convencer o coleguinha que ali é o melhor lugar do mundo, porque lá é muito legal. Vem que não é pirâmide. E mesmo. Marketing multinível é um elemento fundamental de cultos. E aí eu acho que é a serviço do capital. No final das contas, é pra gente dar lucro e manter todo mundo debaixo dessa mesma ordem. Faz sentido para as empresas. Mas daí eu te deixo essa pergunta que você levantou essa bola e eu vou devolver ela para você eu aqui. E aí? É de propósito? Cara, eu acho que em alguns casos sim. Alguns? Alguns casos sim. Mas eu acho que em muitos casos, talvez a maioria, não temos data Gabi para... É apenas uma questão de psicopatologias sérias da liderança. Líder com traços narcisistas, olha aí, Freud volta aqui. De psicopatia mesmo. É um percentual muito pequeno da população que tem uma psicopatia que poderia ser diagnosticada. E que muitos deles vão para esse caminho de empreender, Mas de tem um ser elemento líder, ali no livro Cultos que ela diz que acho que são 4 em 5. Eu pego depois esse dado correto, mas é um número elevadíssimo de CEOs tem traços. Sim, traços de psicopatia. Por quê? Porque são pessoas... A gente falou, né, naquele episódio que a gente falou sobre narcisismo e tal. São pessoas frias, são pessoas que tomam decisões de uma forma muito simples, se precisar rolar a cabeça, porque eles não sentem as coisas de uma forma normal como a gente sente. Então, assim, eu acho que a maioria é por um nívelzinho de psicopatia que a gente precisa lembrar que a gente está tratando de cultos dentro da esfera corporativa, porque é o objeto que nos interessa, mas a gente tem zilhares de situações que acontecem em outros tipos de organizações, principalmente as religiosas, que levam as pessoas para caminhos Mas não só, porque também complexos. isso abriu minha cabeça no livro da Amanda Montel, que é academias, grupos de esporte. Sim. Que você olha e fala... Crossfiteiro. Brincadeira, gente. Não fui eu quem disse. Olha ali, ó. Crossfiteiros, lá. Mas que também tem essa questão de envolver pessoas e manter um nível de engajamento, né? E uma demanda muito doida. Mas queria devolver não, mas passar essa bola também para o André. É proposital? Cara, na minha... Assim, ó. Quem tá na frente dessas iniciativas, eles vão trabalhar com eles ou elas vão trabalhar com as ferramentas que tem. É que sempre assim, geralmente é um ele, né? Não sei, assim, é óbvio que tem... Já trabalhei com uma ela. Não, então, tem ela. O caso da Teranos, enfim, né? Que a gente sabe lá do Vale do Silício. Mas é verdade, normalmente... Mas geralmente é ele, cara. Isso é muito gozado. Você pega até casos de escândalos fora do mundo corporativo, geralmente é um ele, né? E sem fazer discurso aqui de você tá certo, errado, de gênero. Não é isso. O ponto é só uma constatação, né? Mas o ponto é, cara, então, eu acho que quem tá lá, sabe, é muito intencional, sim, no que tá desenhando, sem dúvidas. E por quê, cara? Porque essa é a ferramenta tradicional do mecanismo através do qual funciona um culto. Qual que é? Não existe um culto sem uma liderança carismática. Isso é condição sine qua non. Exato. Então, assim, se uma pessoa que está liderando uma organização, lembrando que o trabalho dele ou dela é atrair e reter talento, manter essas pessoas dentro da fronteira da firma. Engajadas. Produzindo um outcome que é o resultado financeiro superior. Serviço, produto, assim por diante. Através de uma cultura homogênea. Cara, um culto, resposta estratégica perfeita. Perfeito. Só que daí qual que é o ponto, né? O líder narcisista. O carisma do líder narcisista. O carisma por si só, ele é amoral. Ele é uma ferramenta de você influenciar o outro no melhor sentido da palavra. Ele é amoral. Tá. Depende daquele ou daquela que usa essa ferramenta, né? Do carisma em si. Então, para mim, o culto ele tem como condição um pressuposto, um mediador, um líder carismático que sabe que está executando, mantendo as pessoas engajadas através da linguagem, através da narrativa, através das histórias, e muito culto, menos a ideias e mais a eles. Vocês, assim, pode perceber que geralmente o culto, a pessoa não terceiriza algumas atividades. Ela centraliza muitas das coisas. E o mecanismo aqui, a gente falou em um episódio sobre dopamina. O mecanismo é biológico de manutenção do engajamento. Porque eles são capazes de manter uma percepção
de que aquela aura de transcendência, quando você está próximo daquele líder, ou numa palestra, ou dentro da companhia numa reunião, de que foi ele o responsável por gerar aquela aura de transcendência, que no final é um pico de dopamina e um vale ali de cortisol. E quando você tá longe, você fala assim, caramba, preciso mais Mas é desse inegável líder. que tá mudando a química do corpo, Mas né? tá Então mudando uma a química coisa... do corpo. Mas é coisa... óbvio, total. E eu acho que tem um elemento importante aqui na minha cabeça para essa conversa, que tá completamente alinhado com o que você disse, André. Que na minha fraca opinião, como diria um professor que minha mãe teve no colégio, os cultos corporativos usualmente começam a nascer, eles têm muito mais terreno fértil para proliferar dentro das áreas de vendas. Uhum. Por quê? Porque eles vão envolver essa turma com uma narrativa de prosperar, de ganhar mais dinheiro, de ir atrás da meta, onde você tem usualmente esse comportamento das convenções de venda e que nós temos que fazer mais e que nós temos os campeões e uhul e não sei o que, gritos de guerra, a narrativa do empreendedor. Mas aí entra um elemento importante e eu tendo a achar na pergunta que eu fiz para vocês de que às vezes ela pode nascer natural, essa questão do transformar num culto, mas em algum momento a pessoa cria sim consciência do poder e do potencial de negócio que aquilo tem. E os louros nunca são divididos de forma igual. Os espólios. Ou seja, todo mundo trabalha para aportar relevância, devoção e capital em quem está mais para cima. Sem dúvidas. E você pode... Cara, assim, de novo, né? Então, se é uma relação de líder e liderado para você ter um culto, de uma certa maneira, muito semelhante ao papo que a gente teve de liderança tóxica, né? Depende da susceptibilidade, da vulnerabilidade daquele que está dentro do culto, né? Porque acho que tem essa questão, então, do líder carismático, usar o carisma para manter essa coesão cognitiva. E esse ponto que você trouxe, Gabi, é super legal, que tem... Dentro do estudo de organizações, cara, tem um efeito que chama dumbstruck, que é assim, cara, o efeito do burro. Nesse tipo de ambiente, cara, assim, desculpa, mas sendo literal aqui na tradução, as pessoas não conseguem pensar por si próprias. E pensamento crítico tende a zero. Então, em cultos, sem falar aqui de posicionamento político, religioso, ético, moral, em cultos, aquela máxima de o QI de grupo reduz muito, é verdade. E a gente precisa tomar cuidado para não achar que isso acontece só em determinadas camadas sociais, etc. E tal. Até o caso da Teranos mesmo, tinha um monte de cientista lá. Perfeito, gente que teoricamente com QI alto. Né, que tem o QI alto e tem condição de identificar que está participando de uma coisa que está sem pé nem cabeça. E mesmo assim, o que diria Freud, que todos estamos suscetíveis. Todos estamos. Em algum momento... tá num ambiente que é absolutamente negativo, tóxico, sendo influenciado a fazer coisas que individualmente não faríamos, no coletivo a gente faz, e que tá todo mundo podendo passar por isso, mesmo sendo uma pessoa estudada, etc. e tal. Até porque a última condição do físico Neil deGrasse Tyson, que você está num culto, você não sabe que você está num culto. Porque se você souber, cai toda a narrativa por terra. E o grupo se retroalimenta e começa a quase que se defender de quem tende a pensar diferente. E tem um elemento que a Amanda Montel traz, que é isso. Cultos funcionam com expressões fáceis de memorizar e repetir, destinados a encerrar o pensamento independente ou questionamentos. E você vê ou que seja, você joga uma frase de efeito, de impacto, para cortar um processo de reflexão. Com certeza. E não abre espaço para o diferente, né? Porque é isso, por mais que você está numa companhia que o CEO fala assim, gente, é só abrir o microfone e perguntar, viu? Não tem problema nenhum. Naquela audiência com 2.000 pessoas, e quem que vai fazer isso? Não vai, né? Ou seja, na prática. Ou então, quando abre, espaço. o cara te diminui depois. Você pensa, não, eu tive um CEO nessa vida que começaram a perguntar sobre o home office para ele. Isso não passa na minha cabeça, isso é uma mentalidade idiota, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Quem que vai perguntar? Cara, a empresa inteira queria saber isso, porque a empresa... migrou os funcionários para contratos híbridos, né? Aqui no Brasil, durante a pandemia, teve essa
sei lá, mutação jurídica para permitir, e depois começou a migrar a galera de volta. Ou seja, quando foi importante, empurrou para um lado para ter benefícios, quando queria reverter, puxou para o outro, e todo mundo volta para o escritório. Ô, Procno, deixa eu só comentar uma coisa que eu achei muito interessante que você falou, deu esse exemplo. Eu não sei, a gente provavelmente não tem dados para comprovar, mas você falou que é dela também, o conceito de que é muito comum isso começar numa área de vendas? Não é dela. Isso aqui é da sua cabeça. Vozes da minha... eu minha cabeça. Eu tenderia a concordar, porque é a área que, do ponto de vista de incentivo, é mais forte. É a que mais está suscetível a conceitos como de meritocracia, de prosperidade, que só depende de você. Empreendedorismo. Se você fizer mais, se você acordar mais cedo, se você fizer mais ligações, etc e tal. Então, os vendedores, de fato, são muito... caem mais fácil nessa, porque é um discurso que é muito utilizado como forma de engajamento, né? Vamos dizer assim. E ela traz outros elementos também, que de novo são essas frases, alguns exemplos dessas frases de impacto aqui para cortar este ambiente. Tem um cara que eu não gosto muito, eu já vou deixar isso bem claro aqui, assim, para que não haja dúvidas. Ele tentou concorrer à Prefeitura de São Paulo na última eleição, subiu montanha, colocou pessoas em risco e agora foi condenado pelo Ministério Público. Acho que você leu porque ele foi condenado agora por fazer essa turma. Mas que se você olha estou falando de Pablo Marçal. Se você olha os elementos dessa pessoa, são sempre essa posição de superioridade, ou seja, sempre ele está em cima de um palco, ele tem o microfone, ele define os rumos das conversas, ele exige que você faça perguntas de uma determinada forma e ele escolhe se aquela pergunta merece a atenção dele ou se ele vai te diminuir e te expulsar do ambiente para continuar exercendo poder sobre a prole, sobre o rebanho. Em última instância, as mensagens que vão sendo passadas para aquele grupo para ganhar a aprovação do líder supremo, preciso fazer perguntas que ele goste e que ele queira minimamente responder, que são, cara, quase que a dopamina explica, acho que bastante coisa aqui. É isso, e acho que o grande ponto é esse ambiente que ele cria dessas tensões, e isso, de novo, qualquer líder carismático que usa o carisma para esse fim de cisar, acabar com o pensamento crítico, utiliza, que é manter uma tensão no ambiente em que você não tem coragem de se expor, porque quem se expõe corta a cabeça, aquele é só uma exposição pública de um exemplo para as outras pessoas não seguirem, então você consegue, através de infligir custos, né, em alguma pessoa, você controla toda a audiência, cara. Não, vai lá. Não, termina. Não, é isso, ponto. Antes de passar, Gabi, as frases que peguei nesse universo confia no plano. Eu tenho um plano, vem comigo. Ou então... Isso daí é uma mentalidade de vítima. Então, mas era aí que eu ia chegar. Vamos separar os homens dos meninos. Aqui, que são todas as coisas o nós contra eles. O nós contra eles, muita os coisa. rituais de passagem. Mas era aí que eu ia chegar, assim, porque na cabeça desses líderes narcisos que usam carisma como ferramenta de controle para moralmente, enfim, influenciar, manipular pessoas e grupos, na cabeça dessas pessoas tem uma relação de causa e efeito entre eu existo, logo a empresa é bem-sucedida. Eu existo, logo o meu grupo é bem-sucedido. Quando a gente sabe que, na boa, cara, tem tanto elemento que influencia a firma, os grupos, que não é um indivíduo, um CPF que tem uma relação assimétrica com o sucesso daquilo. Tanto é que os estudos, cara, cada vez mais trazem evidências de que o líder carismático, ou o carisma, ele é resultado de um sucesso de uma companhia. Então... Companhias de sucesso... Não. Geram... Não é o carisma do líder que gera o sucesso da companhia. Sim, mas companhias de sucesso influenciam o carisma... líderes carismáticos. Ah, tá bom. Entendeu? Então, assim, só pra gente também começar a desafiar de, cara, se você tá dentro de um grupo, e geralmente é um homem, sim, que tem esse comportamento de rebanho, de ter muito ritual, de fala, de engajar, que não para de falar nunca mais. A gente até falou no episódio anterior sobre mentirosos patológicos, tem um pouco desse perfil. Cara, grandes chances de você estar diante de um líder carismático, legal, que pode estar cisando o seu pensamento crítico e que, por definição, ele pode estar minguando as suas capacidades, inclusive de crescimento. Sim.
Gabi, você ia falar alguma coisa ou não? Que você tava com a cabeça, mas queria que você retomasse o raciocínio da área de vendas, porque queria muito que a gente tentasse. A gente vai precisar fazer esses pequenos checks ao longo desse episódio, mas pra gente tentar começar a fazer os checks do que são os sinais de alerta de que pode ser que a gente esteja envolvido num culto corporativo, porque eu acho que é isso que ajuda a gente a ter noção desse universo. E os elementos que você estava tratando quando você falou da área de vendas, eu fiquei pensando, e deu o exemplo do Pablo Marçal, fiquei pensando do quão fechado é esse raciocínio, por isso que ele é quase perfeito. Porque assim, você tem uma série de coisas a seguir, né? Como toda cultura dogmática, um culto vai ter lá várias coisas a seguir. E são coisas que, tipo assim, são tantas coisas e são tantos detalhes que é praticamente impossível você conseguir seguir todas as regras. E aí, por que é perfeito? São conflitantes entre si. Por que é perfeito? Quando dá errado, de quem que é a culpa? Do orelha seca. Do indivíduo, que não fez direito, não acordou tão cedo na área de vendas, porque não fez tantas ligações, porque não... Então, assim, é muito perfeito. E aí você sente o quê? Culpa. E quando você sente culpa, você vai querer se redimir ainda mais daquele líder que tá falando, ó... Você tá fazendo errado. É o argumento perfeito. Entendeu? Perfeito. Não, by design. By design. Não tem pra onde fugir, quase. Mas isso me gerou um clique gigantesco, porque tem um cara, eu não sei o nome dele. Ele é um britânico, eu sei que ele é um britânico, e ele é um dos caras que mais estuda Igreja Católica no mundo. E esse cara publica cada X tempo livros de 600, 800 páginas dissecando X elementos. E ele recentemente publicou um livro, este ano, agora, meses atrás, ali em fevereiro, abril, por aí, olhando para o desenvolvimento da sexualidade na sociedade, olhando para os elementos da Igreja Católica. E o que ele começou a colocar neste livro e abordar, e eu estou pincelando, eu não li o livro, eu li uma análise sobre o livro da Economist, muito interessante, é que vários elementos que hoje são compreendidos como exigências ou comportamentos de quem é católico, apostólico, romano ou está conectado à Igreja Católica, não vem da lógica de Deus, Jesus Cristo, seja lá o que for. Vem das crenças pessoais de papas ao longo do tempo. Olha. Ou seja, o papa imputa alguma coisa porque ele é a autoridade máxima daquele grupo e aquilo se perpetua e vira quase que verdade do grupo que refere a alguém lá de trás. E aí, como diria uma amiga minha, Jesus é da hora. O problema é o fã-clube, entendeu? É o fã-clube. Adorei. Muito bom. Não, acho que tem essa relação direta. E quando você pergunta dos sinais, acho que uma repetição... Você falou de linguagem, repetição de mantras, por exemplo. Eu tô falando e tô me lembrando de tanta coisa que eu... Nossa, Me dá uns exemplos, Gabi. Me conta. Canta aí o grito de guerra. Você, por acaso, já esteve numa empresa que fez o Haka? Sabe o que é o Haka? Haka da cultura maori neozelandesa? Fiz, gente. Você fez Haka? Tava lá, tava. Tem vídeo disso na internet? Eu espero que não tenha. Se tiver vídeo... O Paulo vai achar pra gente. Pega o vídeo da Gabi. Mas era um hack específico da empresa? Era um hack... Não, foi uma ação, só uma ação. Não é que ficava fazendo haka toda hora. Mas foi uma ação que nós, do time de vendas, fomos lá fazer. Não, eu fico imaginando brainstorming disso pra pessoa achar que é legal, né? Nosso time de vendas. Então, mas, assim... André, de novo, cara, eu acho que passei essa vergonha aí no crédito, no débito. Passei. 3 vezes, 10 vezes. Então, assim, mantras. Então, deixa eu voltar num ponto. A gente não tá conseguindo avançar. Repetição de mantras. Nessa mesma empresa por onde eu tive essa experiência muito boa, a gente tinha uma música que na época tocava muito, que era um sertanejo. E aí, a pessoa que liderava a empresa, que eu não preciso revelar aqui, ela trocou a letra. Aí fez uma letra que era uma letra que falava sobre o business. E aí, quando tocava essa música, todo mundo, tipo... Era uma coisa de louco, gente. Que música era? Eu não... Deixa eu ver. Cara, que coisa maravilhosa. E eu estava lá, entendeu? E eu estava lá e eu achava legal naquela época, assim. A gente tá falando de 2010. Não vou falar porque aí vai achar no LinkedIn. Justo. Outra pergunta que joga aqui. Não, a gente joga daqui a pouco. Mas repetição de mantras, músicas, tem muito a ver com o que você falou da autora, a linguagem. Então tem... Acho que de novo, pra sequestrar o córtex pré-frontal, ou seja, seres pensantes são um desafio pra cultos. Volta, Pedro. Então, é isso. E aí, enfim, só para resumir aqui de uma listinha que eu tinha feito. Linguagem específica obrigatória, jargões específicos, o brainstorm do time de não sei o quê. Você falou de empresas grandes, tem uma empresa muito
muito grande no Brasil. Conheço gente que tá lá, gente confiável, não é fofoca. Sim. Pode confiar na minha informação. Talvez você até saiba que empresa eu tô falando. Ambev. Não é. Toda segunda-feira de manhã, os funcionários têm um ritual que é cantar o hino nacional e cantar o hino da empresa. Então, mas daí, ponto. Deixa eu fechar a lista, a gente entra na Tá. questão do hino nacional, porque eu acho que ela é importantíssima. Linguagens específicas Até o obrigatórias de jargões, rituais e cerimônias constrangedoras, como gritos de guerra, danças, haka e etc. Cara, esse meme vai ser maravilhoso. Tira o print aí, volta 15 segundos atrás, tira o print da Gabi, passa na mãozinha com a língua pra fora. Pressão para atividades fora do horário de trabalho. Discurso de família que mascara a exploração. Eu acho que tem este elemento de fechar o grupo com uma instituição forte que a gente conhece, que é a família. E punições por questionamentos à liderança. A questão do hino nacional é, na minha visão, eu não vejo problema nenhum de uma empresa querer cantar o hino nacional na segunda-feira. Cara, é um hino nacional, ele é do país, quer você seja de esquerda, direita, centro, verde, amarelo, cor-de-rosa, qualquer coisa, é a mesma coisa. E você tem culturas que fazem isso em elementos diferentes. Tem o Pledge of Allegiance lá dos Estados Unidos, que no colégio todo mundo faz Pledge of Allegiance. Mas é um troço, de novo, com o intuito de construir uma identidade nacional. É que aqui a gente teve alguns símbolos sequestrados por um lado do espectro ou por outro. Mas eu não acho que Você acha que isso influencia? não é esse o caso, na minha visão, dessa empresa especificamente. Tá. Lembrando que não é Eu isolado. tô falando ele do nacional, ponto. Quando entra no da empresa, tem eu acho que começa a mudar hino um pouco. da empresa e a informação que eu tenho de gente que trabalha lá é que quem não vai ao ritual é mal visto. Então, assim, aí começa você a não entrar tem os problemas. opção de não ir, É isso. entendeu? Aí Que aqui, começa a ó, entrar os problemas. Aí, quem não concorda, eu sei que tem áreas, por exemplo, que fica fazendo tipo um sorteio interno. Não, vai você hoje. Hoje eu não vou. E ela, meio que assim, tem que ter um representante de Da cada área. da área. Toda uma fofoca paralela, Eu todo já sei que empresa é. um rebu paralelo que acontece. E que assim, pô, legal, a gente pode olhar pelo outro lado, né? Pode ser um mecanismo de engajamento, de união em prol de alguma... Mas quando se torna uma coisa, primeiro, obrigatória e segundo, constrangedora, nessa empresa que eu falei do hack, a gente fez e a gente achou uma palhaçada. Não sinto que naquele momento tinha alguém constrangido fazendo aquilo. Sim, só foi uma péssima ideia, mas enfim, Foi uma não ideia foi um de culto. jirico, foi horrível. Então, mas uma coisa diferente é tipo você fazer uma coisa pra uma idiotice, outra coisa Sim, é sim, pegar é a característica do diferente. Mas bullying, aí que é que uma tá. coisa que perdura A gente tá ao longo convergindo. do Que é aí tempo. que tá o lance do ritual, né? É. Pô, nessa Sim. empresa, eu tô falando, Um é ritual. toda segunda-feira Não, pela manhã. Às E é 7 e ônibus obrigatório. da manhã, é isso? E, de novo, não tem a ver especificamente com o ritual em si, tem a ver com o como que eu lido com quem não está lá. Que é o como que eu lido com dissidentes, outsiders, Exato. concorrentes, assim por diante, né? No episódio anterior eu falei de uma companhia que eu passei, que foi uma das poucas que eu briguei com muita gente lá, e tem um influencer do mercado financeiro que ele tinha acabado de vender um negócio para essa empresa. E aí eu tinha um colega que ele fazia parte da squad desse produto, desse influenciador. Sabe por que ele saiu desse grupo de trabalho? Porque todo dia, aí não lembro se era 5 ou 6 da manhã, mas era o time do 5 a.m., 6 a.m. Club. Eles tinham que acordar, entrar numa call e ler a Bíblia. O que isso tem a ver com o negócio? Independente de dogma. Independente se você é católico, acredita em Jesus Cristo, você whatever, que seja. O que isso tem a ver com o negócio? O que isso tem a ver com performance? O que isso tem a ver com... E aí, assim, quer dizer, se uma pessoa for islâmica, não pode estar ali. Então, né? e aí entra o rolê. Tudo bem ter a tua fé, tudo bem ponto é exercer a impor. tua fé. Exato. É catequizar. O problema é isso, É. é isso. O problema é você querer impor a sua fé, porque isso é o que acontece no planeta Terra desde que os grupos começaram a Sim. existir. É um grupo tentando dominar o outro para impor a sua visão de mundo. E isso entra numa complexidade gigantesca, porque eu acho que se somos seres racionais, tolerar a diferença é fundamental. De novo, mas eu acredito que a gente tem sim que matar os... Cara, aí já é outro rolê, né? Não, nós estamos falando de escolhas que não afetam a vida de ninguém. Quando você tem uma escolha que afeta diretamente a vida de alguém, aí a coisa começa a mudar de Mas figura, lembra né? que condição sine qua non de um culto, líder carismático, através da linguagem, mantém a coesão de pensamento e mata o pensamento crítico. E aí, se a gente parar para pensar e expandir um pouco o prisma de algumas revoluções que aconteceram no mundo inteiro, sei lá, me veio agora a revolução no Camboja do Khmer Vermelho, Pol Pot. Cara, qual que era o que o Khmer Vermelho fez no Camboja? Qualquer símbolo de intelectualidade, exemplo, óculos, manda matar.
Por quê? Isso aqui pode atrapalhar o fudido. sistema. Você tá fudido. Barba grande, meio cringe. Enfim, não, cara, brincadeiras à parte. Olha só como que você lida dentro de um culto, né? Metaforicamente, numa companhia, qual que é? Um dissidente, não tá vestindo a camisa, manda cortar. E aí, cara, pode perceber que quando você sai de empresas que são cultos, as pessoas que eram suas amigas se fecham. Cara, isso é muito emblemático. Se fecham. A gente falou disso em algum Falou. episódio. Eu dei Isso um é exemplo. muito aqui que aconteceu Emblemático e comigo. uma outra evidência de que você se livrou de uma bala perdida, meu amigo. E são Foi duas- livramento, Foi galera. livramento. E são duas coisas. Uma é quando te saem da empresa, é um tipo de comportamento. Agora, quando você pede pra sair, traidora. É o lance da lealdade, né? Faltou lealdade. É, né? por quê? Por quê? Evidências de que você pode estar num grupo. Lealdade é a grande mensuração de De valor. devoção e engajamento. É isso. Perfeito. Que loucura, né? Jovens são mais suscetíveis a cair ou serem encantados por cultos? Sim! Eu diria que sim também. Eu vou dizer porque- por quê, na minha visão. E talvez com algum embasamento Como da mãe. psicologia. Ainda não, porque os filhos ainda estão antes dessa etapa. Mas quando a gente passa pelo período da adolescência, no comecinho da juventude, que é quando a gente está entrando no mercado de trabalho, a gente ainda está resolvendo uma questão muito importante para o ser humano, que é a nossa identidade. Perfeito. Né? A gente saiu de um lugar que é... Eu sou definido por essa família, pelos meus pais, por aquilo que eu projeto dentro de casa. E aí eu vou para o mundo e preciso me definir, preciso me encontrar. Preciso me encontrar. E aí quando você topa, neste momento da tua vida, com um líder carismático, com uma cultura dogmática que te dá esse senso de borda, de pertencimento, de identidade, aí é mais fácil de fritar o cérebro mesmo. Pessoas mais maduras, com valores mais sedimentados, com mais tempo, não quer dizer que não estejam... Repertório. Mas repertório não estejam suscetíveis, porque, como dissemos, todo mundo está suscetível. Mas os jovens, sem dúvida alguma, têm um nível de criticidade nesse aspecto muito maior. Não significa que marmanjo como nós não estamos suscetíveis. Sim, A gente vê acabamos de muito dizer. barbudo que cai dessa... Por quê? Porque um dos sinais é você não sabe se você está num culto, meu amigo. Exato. Você quer me dar Então- mais um feedback? Que cada episódio eu tenho 2, 3 feedbacks seu pra anotar Ele aqui. tá com mania de perseguição. Ele tá, deixa. total. A gente vai mandar... Freud, Típico- você pode fazer Típico alguma coisa pelo... de um líder carismático que está dentro de um culto. Que tem um culto. Será que a gente tem Será que a aqui? gente tem um culto do E a gente não porque sabe? esse elemento é outra não, coisa porque a gente divide importante. o poder. É. Tem essa questão Mas também. tem esse elemento também, que é o seguinte, a gente costuma definir cultos como religiosos, ou aqui no caso do que estamos abordando, cultos corporativos. Mas você pode viver dentro de um culto sob influência de um influenciador, Com que certeza. cria embaixo dele um determinado culto. O marketing multinível é considerado uma forma de culto, porque ele cria toda uma mecânica. Você tem empresas construídas nessa dinâmica também. Então não vá pensando você que é só dentro da firma ou da religião, mas tem outros elementos. Gente. E às vezes você pode fazer parte de mais de um culto, e aí eles Sim. começam a conflitar entre eles. Não, mas isso é legal, cara, porque empresas são sistemas abertos. O que significa um sistema aberto? Nas leis da termodinâmica, troca matéria e energia. Cara, se empresa é um sistema aberto, ela é um extrato da sociedade. Então, todo grupo de pessoas é uma amostra do que está acontecendo no mundo lá fora. Então, os cultos, eles transcendem esse recorte do religião, negócio, turma do crossfit, do beach tênis, whatever, né? Raça, gênero também? Ah, acho que sim, cara. Eu acho que sim. E, de novo, né, assim... Vamos lá, até pensando agora nas frentes evolutivas que você me provocou, né? Talvez essa frente do culto, ele existiu lá atrás, né? Pensando de novo em Machu Picchu, como uma explicação para um fenômeno que eu não sei explicar e que eu preciso explicar. Porque uma das necessidades do ser humano, qual que é? Senso de certeza. Pertencimento. Pertencimento e senso de certeza. Então, vamos lá, né? Você está numa companhia, cara, que tem um líder carismático, que... traços do líder carismático, isso não é deletério, é bom. É bom. É dar uma visão, fazer uma boa comunicação, ter o domínio da palavra em termos de contar histórias através de metáforas. Cara, tudo isso é muito bom para você conseguir passar uma mensagem. Quando isso estica a corda, e de novo, você começa a montar um modelo onde as pessoas não podem sair, quem entra tem que se conformar. E você percebe que é muito tênue. E eu vou até repensar uma frente que eu trouxe, né?
Eu acho que, sim, alguns líderes são mal intencionados em formar isso by design, mas outros, olha como é tênue. E à frente eu estou pensando aqui de um processo de mudança cultural, um change management numa companhia. Que você tem que mudar a estratégia, mudar a visão, mudar os valores e comunicar isso de maneira tempestiva, batendo o martelo naquele comportamento que você espera. Para isso descambar e virar um culto, rapidinho. Onde tá essa linha, André? Como é que A linha, eu acho que tá aqui, cara. Primeiro, o líder, ele mais prega do que educa. O líder fala mais dele do que das ideias. E o como que esse grupo trata dissidentes e a concorrência. Se a sua empresa está falando assim, vocês são o meu exército, fudeu, você está num culto. Cara, linguagem tá bélica, militar... Linguagem bélica, sinal que você está num culto. Extremista, eu acho também. Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Ela fala alguma coisa no livro da Amanda sobre esse predicado da linguagem, assim, algum significado que... enfim, determina se você está num culto ou não? Tudo, ou ela fala inclusive, framing só, né? Não, a linguagem é usada e eu acho interessante como ela coloca também, que a gente coloca normalmente o culto como algo voltado... Tende a levar para uma interpretação de que pode ser um grupo, sei lá eu, mais limitado intelectualmente, mas ela pondera também que você pode ter cultos voltados com pessoas totalmente brilhantes e que criam, e com linguagens da diversidade, com linguagens da inclusão, com linguagens progressistas. Puta, Pedro. E isso pode trazer elementos gigantescos aqui. Será que eu vou me expor? Não, pera, segura essa onda aí. Não, eu ia dar um exemplo concreto que, por conta do nosso episódio aqui, eu comecei a assistir uma série, eu não sei de que ano que é, a We Crashed, que conta a história do WeWork. Eu ia começar a pedir exemplos. Tá, excelente, exemplos. vai lá. E aí, vamos botar nome nos bois, porque né? você falou de pessoas esclarecidas, a gente tá falando, os funcionários e todo mundo que foi envolvido nessa farsa do... É Adam Neumann? Adam Neumann. Que é o fundador do WeWork, foram todos envolvidos por essa personalidade que a série mostra, tá na Apple TV, a série mostra, eu tô só no comecinho, então não posso dizer do todo, mas a série mostra de onde ele veio, né? Dessa pessoa que estava querendo prosperar, de tentar vender projetos que eram sem pé nem cabeça, em algum momento ele encaixar e aí ascender com essa... Enfim, uma forma de envolver as pessoas com o quê? Baseada em mentira, baseada em, enfim, falar coisas que não são exatamente verdade. E um monte de trabalhador ali do Vale do Silício trabalhando para esse cara. E uma das cenas muito emblemáticas para a gente mostrar o que é um culto acontecendo na prática que a série mostra é que o WeWork ele tinha um acampamento. Que era um lugar onde os funcionários iam e era tipo uma festa que era meio uma cara de rave daquela época, 2008, 2009. Uma coisa meio cara de rave. E aí, quando ele entra no palco, era como se tipo, a Madonna chegou, sabe? E a galera... Madonna. Quem é Madonna? Adam Neumann. Anira. Anira. Então, você vê... E gente, pensando racionalmente, é só um dono de uma empresa. Né? Só uma pessoa que fundou uma empresa. E como é que ele sai dessa figura de só o dono que fundou uma empresa para um cara que sobe no palco e é ovacionado? A galera tá lá. É devoção. É devoção. E eu tô dando esse exemplo que parece ser muito extremo, mas eu posso apostar que aí na sua empresa pode ser que tenham rituais onde o líder é o cara esperado, com luzes, toalhas brancas, etc e tal. E eu acho que esse ponto é fundamental, Gabi, porque é uma linha tênue entre quem é líder, falar, putz, estou indo bem em manter o meu time engajado e em manter o meu time conectado, etc e tal, você fala assim... Tem um lugarzinho gostosinho aqui. Dá um negocinho aqui, ó. Tem esse poder nessa galera. Vamos lá, né? E, cara, aonde que isso vira? Porque também uma pessoa pode ser... exato. Eu acho que descola. Queima dois fiozinhos. A gente pode começar a trazer os exemplos, porque a gente tem uma empresa nacional envolvida numa questão agora, mas esse CEO dessa empresa nacional envolvida nessa questão, eu já presenciei a forma como ele tem de capturar a atenção de uma audiência interna.
E é muito impressionante você ver a pessoa fazendo isso quase como se fosse um artista, um popstar mesmo. Você fala, gente, mas de novo, é um executivo. E tudo bem que ele sobe no palco e quando ele engaja, o número de franquias dele aumenta e o faturamento dele aumenta. Aí ele patrocina programa de culinária na TV, ele vai lá e faz não sei o que lá. Tudo bem, entendeu? De novo, pro business, né? Pro capital investido e o retorno do capital, tá funcionando. Mas eu acho que na cabeça, na psique, no inconsciente, assim, chega uma hora que o cara descola. Aí ele começa a viver uma persona como Anitta e Larissa, sabe? Como um descolamento mesmo, que ele virou uma outra coisa que já não é mais um executivo. Ele é uma outra coisa. É um bom ponto, né? E o lado, assim, nefasto quando você cruza essa linha, esse limite do engajamento mandatório, da cultura coesa mandatório, do alinhamento institucional estratégico mandatório para uma empresa de sucesso e vai para um culto, cara, é que primeiro, você já reparou que esse tipo de perfil de liderança, eles sempre se safam no sentido de, cara, não vai até a página 2. Você faz 2, 3 perguntas, essa pessoa consegue se desvincular, mas não aprofunda. Geralmente esse tipo de perfil não cria... É o Newman do WeWork. Puta que pariu, cara. Quando você tem uma empresa no qual... Qual que era a visão dele nessa época? É comprar tijolo e vender... Não, cara. Mas assim, a visão dele era um negócio assim. Somos uma empresa de tecnologia e estamos... Cara, vale a pena ver. Mas, era uma empresa de aluguel de escritório. Real estate, WeWork, ponto. Nada mais, nada menos. Legal? Pra caralho. O sonho era construir uma comunidade feliz em torno do trabalho. Alguma coisa assim. Expansão da consciência universal. Isso, era essa era a visão mais... de uma empresa que aluga escritório. Então, assim, cara, se a sua empresa que aluga escritório... Percebe que não é só sobre vender cerveja, não quando é a gente sobre... tava falando. Não, mas pelo menos essa tá mais próximo ainda, assim, da estratégia do negócio, né? Que a gente falou lá da crise da Bud Light no episódio anterior. A empresa que não tinha leasings bilionários ali para construir os prédios, enfim, para depois alugar para escritório, que tudo que tinha era um sistema de um aplicativo no celular para você reservar uma sala e se vendia como empresa de tecnologia, tinha como visão expandir a consciência global. Cara, se você tá num negócio, numa empresa que tem uma visão muito distante... Não, e quase que utópica, é uma pira. Não, mas o falar ponto como que isso, se você trabalha no WeWork, assim, cara, qual que é a função de uma visão, missão e valores bem estabelecidos numa companhia? É você comunicar para a turma e falar assim, ó, a estratégia é muito mais sobre dizer para que eu digo não do que para que eu digo sim. Cara, se o meu trabalho é expansão da consciência global, para que eu digo não? Não, é uma pira, é muito tóxico na cabeça para conseguir. Não é? Então, assim, mais uma evidência de que talvez você esteja num culto. Então, assim, o meu ponto é, né, voltando à parte nefasta desse tipo de liderança, que pega um Adam Newman da vida. Brilhante, detém a narrativa, brilhante nesse sentido de deter a narrativa, de encantar um investidor como um SoftBank e botar bilhões. A empresa vai para um valuation de, se eu não me engano, bizarro, 24 bi de dólar e depois é vendido por 400 milhões. Ou seja, perdeu 99,9% do valor da companhia de Adam Newman, expandir a consciência global para depois e o SoftBank empresa de real estate. E o SoftBank compra quase que a marca para tentar fazer... Não, e esse imbecil sai bilionário, né? Isso que é louco. Já me contou um fim. Mentira, essa cena. Mas então eu acho que é isso, assim. Por esse acaso tipo de liderança já aconteceu, não, Gabi. olha só, esse tipo de liderança carismática que usa pro mal essa ferramenta de engajamento, que é o carisma, para criar cultos, eles pioram a sociedade. Sim. Eles pioram a sociedade. Beleza, eu vou insistir nessa história, a gente já falou, mas eu vou continuar insistindo para a gente olhar dentro de cada um desses exemplos aqui. Qual que é o limite entre eu manter o meu time engajado, entre eu manter os meus franqueados motivados e isso começar a virar um culto? A gente falou que um dos elementos é como eu trato as pessoas. Mas vamos avançar nessa história aí, porque às vezes a pessoa pode só estar reclamando mesmo e falando, beleza. Tangibilizando. Estamos aqui, vivendo neste 2025, entre maio, junho e julho, com Cacau Show mergulhada nessa desgraça, porque começaram a aparecer alguns casos de franqueados que começaram a expor os comportamentos, as exigências contratuais, as formas de se organizar como é que fala, as conferências de venda, etc. e tal,
que falavam, cara, isso aqui não tem nem pé nem cabeça, não para em pé, e se você não trabalha para, de novo, pagar todas as taxas que a Cacau Show quer, você tá fora, quebra e explode. Cara, Então, deixa eu só fazer um disclaimer aqui. Vale lembrar que toda história tem dois lados. Exato. O Pedro falou que são algumas denúncias. 17. A Até o empresa momento. se posiciona e de nega todas franqueados, elas. é isso? Franqueados. A empresa, até onde eu vi, não tinha nenhum pronunciamento público da figura do CEO. Eu não vi nenhum vídeo circulando, nada assim. Eu não Mas teve o porque que recente eles estavam patrocinando o Masterchef. Tava ali uma Sim. edição especial. eles patrocinam desde sempre. Eu assisto Masterchef. Mas é que teve um emblemático agora conectado, entendeu? Teve um Masterchef pra falar de chocolate, fazer coisa com Entendi. chocolate e tal. Enfim, mas só pra dizer que não, o que rolou foi tipo um pronunciamento oficial escrito e assinado pelo CEO dizendo que, enfim, é um absurdo, que nega todas as questões que estão sendo trazidas à tona. Então é sempre desafiador a gente tratar de um tema que é quente, porque a gente ainda não deu tempo de saber o desenrolar da história. Justo. Mas que os denunciantes trazem justamente esse elemento de culto que a gente está tratando aqui no Entre Linhas é o que está aparecendo, né? Então, esse tipo de coisa que acontece, que é uma censura, sabe? Acho que esse é um bom sinal ponto. importante. Vou dar os elementos aqui que estão sendo tratados. Ambiente de Você controle perguntou, rigoroso. Deixa Eu tô brincando. Deixa o saco. Vai lá. Ambiente de controle. Eu me Depois senti no reclama. culto. Eu tava tendo aqui uma opinião, depois o líder supremo. Eu Tô sou só brincando. liderada, deixa Vou eu- colocar os elementos pra gente debater em cima Vai, deles. Que é vai um lá. ambiente de controle rigoroso, onde críticas sobre aumentos de preços e mudanças contratuais resultavam em retaliações. Ou seja, o cara força uma alteração contratual, que é mudar a regra do jogo que a gente acordou. Isso não pode questionar aquilo ali. Como envio de produtos encalhados, né? Isso era feito. Práticas místicas obrigatórias no ambiente corporativo. É tragicômico. Perseguição sistemática de funcionários e franqueados dissidentes. Olha lá, entrou aqui no... Clima de medo e impossibilidade de questionar decisões da liderança. Cara, assim, deu todos os Check, checks aqui check, no... check. Agora, de novo, a gente tem esse lado da moeda, né? Acho que um grande desafio, né? Que até o Pedro fala muito disso. Pedrão, qual que é uma frase que você tem que é genial? Que nós somos primeiro condenados pela opinião pública antes dos depois tribunais. Então, assim, o desafio da gente falar desses temas quentes, análogo ao que nós já discutimos Sim. do Broedo lá do Itaú, esse também, o caso do Flávio Augusto, que é semelhante da Wise Up, ali também das franquias falar isso. de inglês, que é um negócio muito semelhante a esse da Cacau Show. Cara, o que cresce desordenadamente? Pirâmide. Não. Câncer. O câncer, organicamente, célula cancerígena. O que é uma célula cancerígena, Gremlin. biologicamente falando? Não, cara, olha só. O que é uma célula cancerígena? É uma célula que ela simplesmente perdeu o seu mecanismo de autoavaliação, de retrofeedback. Quando uma célula se copia, você tem um DNA. Aham. O DNA é uma dupla hélice no humano. Aí ele abre, aí ele replica e a célula replica. O corpo humano tem um mecanismo violento de cheque e recheque se essa duplicação foi bem feita, para não permitir que mutações deletérias passem para frente. Uma célula cancerígena, ela simplesmente perdeu esse mecanismo de autorreflexão. E aí ela sai crescendo ad eternum, e aí é o câncer, e aí leva a metástase e assim por diante, né? Cara, o que a gente já viu de empresa que o principal incentivo é growth, receita. Cara, grande ambiente para esse CEO estar incentivadíssimo de longo prazo. E se essa empresa ele não conseguir chegar nesse, geralmente, é um milestone de receita. Se ele não chegar lá, ele não vai conseguir trazer para o bolso dele os seus stock options, os seus equities e assim por diante. E aí, cara, vira um mecanismo quase às vezes inconsciente de preciso fazer com que esse povo trabalhe para o meu patrimônio. Voltamos a um ponto que Gabi e eu estávamos defendendo, que é, cara, isso, na minha opinião, começa ou tem mais chance de aparecer dentro de times de vendas, porque a dinâmica do time é voltada para isso. Sim, e, de novo, acordo. tá tudo bem com crescer. Né? Por isso que a gente pode até fazer um parênteses aqui para supor que
Pode ser, no caso da Cacau Show. Não que tô querendo passar pano, porque eu tenho uma história Lógico. que mostra o quanto acho que tem É plausível. é plausível, mas não quer dizer porque é plausível que é real. Perfeito. Mas a gente pode supor que pode ser uma cultura de um time específico que cuida da estrutura de franqueados ali, que tem incentivos perversos e, portanto... Perfeito. Então, assim, a gente não tá falando de um caso que é isolado, que acontece em todas as fábricas, embora tenham aparecido denúncias no Ministério Público, porque essa foi uma informação que eu vi hoje, de pessoas que trabalhavam em outros negócios, que é não sei se é uma holding, mas da empresa Do Cacau grupo Show, econômico. que não é só a parte de venda de chocolate, já fazendo reclamações sobre questões trabalhistas. Que aí eu vejo que Similares ao que está acontecendo na Cacau Show. questões trabalhistas do tipo, assédio moral, coisas de tipo, condições de trabalho análogas, enfim, reclamações. É que eu acho bom deixar apurar antes da gente, Mas isso é interessante, né? da Porque... gente falar. Só deixa eu Vai lá, fechar o Gabi. raciocínio. Eu acho que quando cai na opinião pública, a empresa não se posiciona, muita coisa começa a surgir. A gente não- começa a criar teorias. Então, e aí eu acho que esse é um problema também, porque às vezes tem gente que fala, mas onde há fumaça, há fogo. Não, tem muita gente oportunista. Tem Opa. muita. Então, muita. a gente precisa tomar cuidado e esperar a poeira baixar pra gente conseguir entender aqui o que rolou, mas só trazendo, né? Pode ser uma coisa pontual dentro de uma estrutura específica de franquias, ou pode ser uma coisa generalizada, inspirada por um líder que tem uma certa forma diferente de se posicionar Mas, ó, vamos- E publicamente. ter dissidente é natural. Você não concorda? Beleza, faz parte do jogo. De novo, acho que e aí começa a olhar para esse ponto do que é... Onde corta essa linha. Quando isso começa a virar sistemático, intenso, frequente, enfim, um comportamento que quase o grupo tenta se proteger do corpo estranho, aí a coisa muda de figura. Não, e acho que entra esse elemento do dissidente, entra o elemento do vício, entra o elemento da vulnerabilidade, da susceptibilidade de um dos atores. Então, ó, só para pegar, porque me parecem casos muito semelhantes, de novo, não estamos julgando, estamos só tentando Analisando. pegar elementos de potenciais hipóteses plausíveis, porém, não quer dizer que são elas as verdades. Cacau Show cresceu em formato de franqueados, tradicional desse tipo de negócio. O WhatsApp do Flávio Augusto, que coincidentemente foi mais ou menos junto aqui as denúncias que já estão lá no Ministério Público, se não me engano, também cresceu via franquias, enfim, enriqueceu e tal, né? Cara, um líder que vai crescer o seu negócio através de convencimento dos outros para operar aqui embaixo. Narrativa, através de franqueados. E quando você pega as denúncias feitas, do pouco que eu li da WhatsApp, cara, tinham promessas de financiamento para as franquias que não eram honradas no final. Sim. Lastreados a metas completamente inatingíveis. E quando você pega o franqueado... Mas é isso, é um mecanismo de então, amarração. É um mecanismo de amarração. E, cara, vamos lá. Quando você pega um franqueado, no risco de errar feio na minha generalização, tá? Mas geralmente é alguém que foi mandado embora, pegou seu FGTS, não vai voltar para o mercado de trabalho? De trabalho formal como executivo, ou alguém que se aposentou, juntou a grana da porra da vida dela e vai botar numa franquia porque alguém falou que, olha, se você colocar aqui e eu te garanto que você vai ter 80 mil reais de lucro líquido por mês e você vai bater, porque a gente tem um time que vai te suportar, e você batendo isso, ao invés de 500, eu vou te dar um financiamento, enfim, de 500 mil reais para você abrir a sua unidade de X, a gente tem um problemaço aqui na mesa, cara. Mas perfeito, e a análise disso é natural, cara, que é o seguinte, o negócio é te vender a franquia, não é fazer a franquia prosperar necessariamente. Perfeito. O negócio do cara ali em cima é vender a franquia. Esse é o negócio dele. A partir do momento que ele vendeu a franquia, para Feito ele o trabalho, acabou a acabou. maior parte do trabalho. Claro, quanto mais ele faz a Lógico. franquia prosperar, mais ele retém ou perpetua ao longo do tempo a geração de receita. Agora, se a franquia quebrar 1, 2, 10, isso num nível controlado, para ele tanto fez, tanto faz. É isso. E daí, olha só que coisa bonita, né? Que é o caso do Newman. Bonita, com super escárnio aqui, pelo amor de Deus, né? É o mesmo jogo do Adam Newman.
eu estou presente em X países. Era. Eu tenho unidades franqueadas em todos os estados brasileiros. E aí você bate na porta de um venture capital, o cara que tem como sistema de incentivo ou abrir aquele capital, ou fazer uma venda para um parceiro estratégico, ou enfim, ou uma incorporação, um M&A, fala assim, caramba, opa, grana, esse é meu incentivo. Então assim, cara, quando o seu incentivo está desalinhado com quem está te vendendo aquilo, opa, problema, potencialmente você está num culto também. Podemos falar do G4 Educação? Puta, cara, eu tenho dificuldade de falar disso, Pedro. Porque eu sou um acadêmico sério, cara. Eu passei por escolas... O ser brilhante do Thales Gomes, por favor. Cara, tá bom, vai ser duro. Ai, eu não tenho vontade de falar dele. Por quê? Porque eu acho que é assim, todo porque- mundo é farinha do mesmo saco, Não, eu entendeu? concordo. É que eu acho que o Thales tem um troço É interessante isso. no É Thales. o mesmo, que- ele deve ser amigo do Marçal, assim. Então, mas eu acho que tem esse elemento dos grupinhos que Preguiça. também se formam às vezes, mas eu acho que o Thales tem uma figura interessante, que ele é o empreendedor de sucesso, que na verdade construiu poucas coisas de sucesso, né? A empresa deles, táxi lá atrás, que ele grita que é a maior coisa do mundo. Cara, foi vendida para Cabify, que era o terceiro player do mercado no Brasil, a preço de banana lá atrás. Eu acho que tem a questão do elemento do influenciador, porque ele se posiciona um pouco disso. E aí, quando vai para o G4 Educação, começa a conectar esses elementos para quase que funcionar num esquema de pirâmide, em última instância. Faz sentido essa análise? Faz super, e eu acho que eles têm como um baita de um delírio de grandeza. E um sentimento que eles realmente acreditam que, assim, se você não acredita no que ele acredita, porque ele tem esse delírio de grandeza, você é um loser. Então não tem como ganhar essa discussão, entendeu? Porque ele é um cara também que fala publicamente. Não, lá na empresa a gente lê a Bíblia todo dia. Cara, tipo, de novo, Assim, zero contra, mas por que eu tenho que ler a Bíblia? Não, cara, e daí assim, de novo, né? Você começa a perceber alguns elementos de culto, e aí, parafraseando frases dele que eu ouvi, cara, inclusive que deu aquele super problema, né? Não contrato esquerdista, como se uma pessoa que tem um viés político diferente do seu não poderia coexistir. Então, ele já começa a criar o nós contra eles, né? O nós que trabalhamos e eles, sei lá quem são eles na cabeça dele, que não trabalham. Que vivem de subsídio do governo, é o que ele exato, imagina. Que é, enfim, uma pessoa que se vende Que como fatalmente brilhante. são os clientes dele. Então, mas, cara, uma pessoa que se vende como brilhante fazer uma análise de um fenômeno complexo tão simplista me espanta. Pessoas e amigos inteligentes, volta no ponto que culto enfim, indiferente a nível de QI, capacidade cognitiva, cara, de pessoas inteligentes caírem nessa ladainha. Sim. Eu fico estupefato. E eu vou ser bem sincero, eu tenho dificuldade de falar porque eu fico puto, cara. Sabe por quê? Porque esse tipo de posicionamento, cara, faz mais mal do que bem pra sociedade, cara. Então, mas e eu acho que ele vai atrás de um elemento que também não sei, tem algum nível de responsabilidade da pessoa que cai nisso, não sei. Com certeza tem. Que é, enfim, maquiavélica quase que do outro lado, que é, poxa, todo mundo quer prosperar. Todo mundo quer avançar. A gente tem níveis diferentes, barras diferentes. O que para mim é ser próspero é diferente do que é para você, do que é para Gabi, do que é para um monte de gente. Mas todo mundo tem essa vontade de conseguir um lugar melhor para viver, de conseguir prover mais para as pessoas que estão perto de você, de conseguir acessar coisas que julga que são interessantes e importantes. Não há nenhum mal nisso, né? Nenhum mal nessa história. O mal está quando você vende isto como um objetivo dentre uma ilusão, e por isso que eu volto ao que eu disse lá atrás, que eu acho que sim tem um elemento, em algum momento, que a pessoa percebe que o que ela está fazendo gera impacto e isso torna-se algo racional. E aí acho que vai para até uma linha potencialmente criminal, né? Se ela de fato tem uma consciência desse efeito deletério. Mas, cara, eu estava muito refletindo sobre esses dias, especificamente sobre influenciadores, esses de palco, né? Vocês repararam que interessante que eles sempre vão movendo em manadas, no sentido de todos começam falando de empreendedorismo, aí depois, quando essa narrativa meio que, puta, tá bom, ninguém esgota, os homens geralmente vão para e alguns que nem são pais, inclusive, vão para a narrativa de como você ser um bom pai e um bom marido, família.
as influencers mulheres vão pro como ser mãe e fitness e não sei o que e tal. Todo mundo, não sei porque, mora em Alphaville, em Barueri. E, cara, e agora todo mundo tá se banhando lá na beira do Rio Nilo de Barueri pra se batizar. Não é verdade, cara? Que coisa louca? Na Igreja Universal de Barueri. O que tá acontecendo? Pagando R$7.500 pra estar na área VIP pra caralho. Jesus Cristo andava com, igreja sei com lá, área eu, Ô, leproso. gente, mas vem cá. E nós, orelha seca, o que tem a ver com isso, hein? Gabi, excepcional, porque eu ia puxar para esse lance. Eu acho que tem 2 elementos que a gente precisa tratar nesses últimos 20 minutos de podcast. Que para mim são o impacto na saúde mental dos funcionários e como os líderes, eu acho que isso é um ponto importante. Mais do que, e a gente abordou quase que durante esse episódio inteiro, como identificar esses elementos de comportamento dentro da organização que você faz parte para saber se você está dentro de um culto corporativo ou não. Mas eu acho que tem um elemento que a gente poderia dedicar um pouquinho de tempo aqui, que é como os líderes podem evitar criar esses ambientes. Como eu me vacino para que eu não seja essa pessoa, não me torne essa pessoa. Porque eu acho que este ponto, ele é gigante. Acho que impacto na saúde mental é claro. Não sei se você quer puxar algumas coisas e consegue amarrar isso de forma rápida aqui. Não, eu acho que, na verdade, pra gente ter... Como a gente, quando tá imerso num culto, não sabe que tá num culto, tem um nível de dificuldade que é você conseguir perceber esses traços todos que a gente tá falando. Então, a gente espera que se a gente tá trazendo alguma dica, você esteja percebendo que isso existe no seu ambiente de trabalho, já é um bom indicador. Mas o que eu acho muito importante, que eu fazendo uma reflexão de como foi a minha própria carreira, do que me faltou, eu acho que é essa autonomia no pensar mesmo, sabe? Porque às vezes a gente vai seguindo o flow, e aí as coisas vão acontecendo, e aí a gente vai normalizando, porque uma cultura organizacional muito forte normaliza certas coisas, é sobre também o que a gente tolera. E aí você perde a capacidade de ter um pensamento crítico em relação às decisões da liderança, a possíveis excessos. Então, eu acho que o que a gente precisa estar alerta como funcionário, como colaborador, orelha seca como somos, é isso. Porra, sabe, refletir um tempo de qualidade para você pensar, pô, isso aqui faz sentido? Eu não sou católico, mas eu tô aqui lendo, ou não sou evangélico, mas eu tô aqui lendo a Bíblia. Isso aqui faz sentido para mim? Tudo bem, posso sentir no meu coração que eu tô me sentindo melhor, mas, pô, faz sentido. Eu acho que a gente tá tendo pouco espaço para o penso. E isso interessa alguém e não somos nós. Ou pouco espaço, de novo, para diversidade, porque isso é diversidade também. É porque você gosta de uma coisa. E se você pega todas as religiões do mundo e começa a dissecá-las, todas falam de amor, todas falam de tolerância em algum nível. Só que daí tolerância entre os nossos, né? Mas, cara, tolerância é tolerância. Cara, sabe o que me veio? Respeito é respeito. Agora, vocês já viram... Cara, tem um documentário maravilhoso, essas coisas de Segunda Guerra, e a gente cai um pouco no Reich, né? Nessa questão de culto extremo, mas cai nisso. Cara, eu assisti um documentário sobre os julgamentos de Nuremberg, né? Que pegou lá os principais líderes do sistema nazista para julgá-los, condená-los, no primeiro exercício mundial de ter um tribunal global. Sim. Foi super legal essa história. E aí os psicólogos, sociólogos, todos os ólogos da vida ficaram, assim, super interessados no sentido de... Cara, vamos ver a mente de quem se envolveu na liderança do nazismo e ver, cara, que tipo de pensamento e cognição essa turma tem, valores e tal, para a gente não repetir mais essa história na sociedade. Cara, e para mim o takeaway desse filme, dessa série, é que eram pessoas... como a gente. Exato. E aí, cara, puta aí que dá pariu. um nó no cérebro, né? Você fala, mas você achava que era um monstro, uma pessoa podre por dentro? Que tem família, que chegava em casa, dava beijo nos filhos, assim por diante. E o ponto é, olha como é fácil a gente cair nesses lugares e quão nefasto e essas coisas pode se ser. misturam e elas são nebulosas e gasosas às vezes, porque elas têm essa aqui. E é isso, tem aquela campanha maravilhosa da Folha de São Paulo da década de 90 que fala, cara, este cara tirou o país da miséria, cresceu o PIB em 38 vezes, reduziu a inflação. Cara, era o Hitler. Era o Hitler no nazismo, saca? E sabe, e aí, cara, só pra fazer uma conexão com isso, Pedrão, o que me incomoda, no caso que você trouxe ali especificamente dessa empresa que se coloca como uma escola, que é a G4 Educação, é que de educação não tem nada. Porque uma coisa que eles fazem, e podem fazer até com excelência. Doutrinação. Não, além disso, treinamento.
Cara, você pode fazer um treinamento de como montar um funil de vendas. Você pode fazer um treinamento de oratória. Educação é sobre transformação. Educação é sobre pensamento crítico, que é o que a Gabi trouxe. E isso você não se faz num final de semana imerso numa escolinha dando gritinho de guerra. Você vai me desculpar. Isso exige esforço, dedicação. Show de luz e música. Não, cara, assim, e é por isso que eu falo, assim... E o educador, né? E a o figura do educador. Puta, obrigado, Gabi. Total, a figura de um mentor verdadeiro. E que não se coloca Alguém- como autoridade máxima, mas parte de um processo de desenvolvimento e crescimento. E que não é sobre aprendizado. ele ou ela, é sobre a disciplina. processo. É sobre Sobre a facilitar turma, né? o pensar, né? Sim. Então é por isso que, cara, eu tenho já uma questão, assim, de partida, De conceito, de né? posicionamento e de conceito do que significa educação, né? E aí, cara, eu tava refletindo muito essas semanas que é por isso que eu acho tão importante o processo acadêmico, cara. E quando a gente vai geralmente para esses lugares, às vezes a gente demoniza, cara, pode perceber, e podem até parecer discursos inclusivos. Eu passei por um lugar, enfim, que tinha um discurso assim, não, aqui a gente tem que contratar qualquer tipo de pessoa, não tem que ter currículo e tudo mais, né? E óbvio que tinha um incentivo a treinamento, mas não a educação. E aí, alguns líderes... Formação, mas a não forma... educação. não, Era pra treinamento específico... formar em É. botar na forma e botar Exato. todo mundo E aí, igual. cara, a gente vai até para aquele conceito, se eu não me engano, do Paulo Freire, da bancarização da educação, que é... Qual que é o conceito da bancarização da educação? É você dá no limite do que o outro deposita na sua poupancinha. Ou seja, não é sobre expressar o potencial máximo daquela pessoa. É sobre pegar... vamos pegar o limite que ela sabe que ela pode ir. Necessário. O mínimo necessário. E eu vou deixar ela só nesse ponto porque ela vai achar que ela está se transformando. Mas não, ela está cada vez mais no seu controle. Bancarização da educação, cara. Isso é um fenômeno bizarro que a gente vê também aí nesses cultos e empresas que prezam tanto por... Você tem que estudar... Mas percebe que geralmente sempre o estudo tem a ver com a porra do trabalho que você precisa executar ou aprender a ferramenta nova que te deram na mão. Dando filosofia, sociologia, Ninguém tá dando filosofia pra te antropologia. emancipar. Não. Então não é sobre educação, é sobre treinamento. Importante para você ter um negócio perene na linha do tempo, mas aqui a gente está no episódio acho que para desafiar e as pessoas chacoalharem e se apropriarem da responsabilidade, né? Perfeito. Como líderes podem evitar criar ambientes de cultos? ou Façam de... terapia. Olha só, líder, vem cá, aproxima aqui, ó. Vem com a tia. Autoconhecimento é muito importante. Porque eu sei que eu culto isso. Eu estou evangelizando as pessoas em relação a Você isso. está criando seu culto, é isso? Eu tô criando meu culto nos meus Já passou discípulos. o Pix? Eu vou lançar um curso. Brincadeira, olha só. Por que isso é importante? E se sair do curso... A gente precisa ter esse nível de autoconhecimento para saber quando a gente está passando do ponto. E, trazendo uma experiência pessoal, depois que eu fui mãe, eu quis dar um tempo em ser líder. Por quê? Porque criar um ser humano, educar um ser humano, dá muito trabalho, demanda uma energia vital absurda. E quando a gente está na empresa, tendo que criar esse movimento do engajamento, você precisa estar contando história o tempo todo, você precisa estar com as pessoas o tempo todo. É um nível de entrega e de energia mesmo que você despende, que eu acho que os líderes precisam estar atentos e conscientes do porquê que eles estão fazendo isso. Por isso que eu acho que a terapia é importante. E se questionar, por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou lá na daily, na semanal, no cara que eu... raio que eu parta. Por que eu fico contando esse monte de história? Eu acredito nessas histórias, porque o que a gente precisa contar de história que a gente nem acredita na história, isso aqui é genuíno da minha parte. Eu de fato quero ajudar essas pessoas a se emanciparem, eu só tô usando elas como ferramenta para trazer resultado e botar o meu bônus no meu bolso, entendeu? Então assim, eu acho que tem um nível de questionamento tão profundo e a gente fica só ali no... Mãe, Gabi, Dá muito Dá trabalho. um trabalho, Sim. cansa, tem que pensar. Pois é. Tem que pensar. Aí o que a gente faz? Se a gente tem Toma um Zempic corporativo. O que é? Emagrecer sem fazer o trabalho. Se a gente tem escolha, aí eu sei que a gente está falando com uma parcela da população desse tamanico, no sentido de ter privilégio mesmo. Se você puder escolher, dá um passinho para trás. Porque se você engata a quinta e vai só no flow, você chega lá, que nem esse CEO que a gente estava comentando aqui, subindo no palco,
parece que você tá fazendo um show. E você não é popstar, amigo. Não é. Você é dono de empresa. A gente sabe que tá a serviço do capital, mas não é popstar. Então, eu acho que conseguir fazer essa separação e essa autorreflexão é tão importante. E difícil. E difícil. Por isso que eu falo da terapia. Porque sozinho é muito difícil a gente Não, fazer. concordo, mas é entendeu? que terapia é coisa de louco, né, Gabi? É coisa de louco, eu sei. Paciência. mas Essa é a acho que minha dica, eu não vou falar mais nada. É só André, o essa que mesmo. você acha que líderes podem fazer para criar Eu tô esses ambientes, monotemática. para evitar esses ambientes? Não, cara, lembra da analogia que a gente fez aqui das células cancerígenas, que elas perdem o mecanismo de autorreflexão? Então, essa meta-análise, que é a análise de você mesmo, cara, se não tiver, fudeu, né? E acho que tem um lance, cara, que eu, André, chamo de código de honra, né? Porque geralmente a gente está competindo com a gente mesmo. E acho que naquela reflexão que eu trouxe, na qual não é o carisma daquela liderança que é o mediador ou a causa do efeito, que é o sucesso da empresa, mas é o contrário. Ou seja, o ambiente está legal, ele está florescendo e o líder vai entendendo que ele está indo lá. Cara, se você está achando que você tem alguma influência na natureza, no universo, que você não está sentadinho num grão de areia no Pálido Azul, lá, que é aquele vídeo maravilhoso, cara, se você não entende que você tem um nível de insignificância muito grande, que não tem um né, assim, o mundo não gira em torno do seu umbigo, cara, acho que já é um excelente caminho andado para você não cair nesse lance do líder carismático, narcisista, que usa a ferramenta do carisma para o mal, né? Ou para coisas deletérias que servem somente a você e não aos outros. Então, cara, para mim, liderança, cara, e que tem a ver, não tem nada a ver com culto, tem a ver com emancipar pensamento, emancipar pessoas. Líderes de cultos diminuem as pessoas. Líderes que não estão em cultos emancipam e multiplicam. E só para pegar um gancho, porque foi uma coisa que me ocorreu enquanto você falava, eu vou te passar a palavra, Pedro. O recado para os meus amigos, colegas jornalistas. Porque a gente promove esse tipo de coisa. Então, esses egos inflados, essas capas under 20, 30, under 40, 30. isso faz a pessoa ir para um outro lugar, que é o lugar do popstar, que não é o lugar que ela tem que estar, porque aqui é um outro rolê, entendeu? Então, jornalistas, segurem a emoção. Gabi, excelente call to action, excelente cara. ponto. E eu De acho que várias pessoas têm esse papel, porque eu li um debate importantíssimo sobre isso, que é a gente fica tão bitolado em debater temas que às vezes esses grandes líderes de empresas de tecnologia ou líderes políticos jogam, que são decoys, eles são distrações para você não olhar para o que realmente Bomba importa. de fumaça. São bombas de fumaça, isso é muito importante. E se eu pudesse deixar uma dica aqui também do que eu acho que líderes podem fazer para criar esses ambientes saudáveis, é criar um ambiente onde há espaço para questionamento saudável. Total. Sem ridicularizar a pergunta. Porque quando você ridiculariza a pergunta de um coleguinha ou de alguém, a mensagem que você manda é: sua pergunta tem que ser inteligente. E o processo de aprender é justamente assumir que não sei. E se não sei, preciso, porque partimos de lugares diferentes. Então, ter um ambiente saudável e seguro para poder questionar, debater e ir levando as pessoas juntas nesse processo de reflexão e conhecimento é fundamental. Eu acho que isso, para mim, é mandatório quase. Aqui a gente está falando de evidências que você é o gerador daquele culto, né? Mas me veio uma questão agora que é o seguinte: tem um pesquisador de liderança que é o Bess, esqueci o primeiro nome dele, mas que ele fala o seguinte: a gente sabe muito pouco de liderança porque a gente sabe muito dos nossos líderes. Ou seja, tem a ver com um pouco da responsabilidade da audiência que você trouxe, Gabi, os gatekeepers, né, e dos painéis de mídia, e fica essa reflexão para todo mundo. Se você não é íntimo do líder da sua empresa, do CEO da sua empresa, e você sabe muito da vida dele ou da vida dela, porque ela fala muito sobre si, não preciso dizer mais nada. Fica aí esse... Não digo mais nada. Minha Nossa Senhora. Gente, saindo daqui eu tenho um culto, cara, deixa eu ver. Eu não sei pra vocês, mas pra mim foi uma aventura muito interessante este episódio. Recados finais? Pensamentos? Eu sei. Eu fico... Vou abrir meu coração aqui no momento final. Boa. Se você estiver passando por uma situação que é meio constrangedora e agora você começou a perceber que é constrangedora, tá tudo bem, tá?
Eu já passei por isso. Todos tivemos Todos aí. nós. Já estive aí. E não quer dizer que nunca mais passarei. Eu tenho uma tendência... Eu gosto de pessoas que são... sabe aquela pessoa que te engaja no discurso? Eu sempre fico muito... Me engana que eu gosto. Muito assim, tipo... Meu, como é que a pessoa consegue fazer isso? Então, tá tudo bem, é do ser humano. Então, eu só queria segurar na tua mão e falar que dá pra fazer diferente. Só pensa, não precisa também sair tomando nenhuma decisão muito louca. E não seja esse filho da puta. Acho que é isso. Seja essa pessoa. Não seja essa pessoa, uma boa dica. Mas eu acho que este episódio é um daqueles que você precisa compartilhar com alguém que tá passando por uma coisa. Você sabe pegar uma segunda opinião? Falar assim, esses caras aqui falaram alguma coisa ou eu tô pensando? E isso pode ser importante. Senhora. Entre Linhas _ SA são as nossas redes. A gente tem a nossa company page também. E a gente te vê na semana que vem em mais um episódio de Entre Linhas SA.